Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingão, dia 2 de dezembro, e a gente está aqui mais uma vez, como de praxe, finalzinho do dia, para poder entregar para vocês tudo sobre a movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Último mês do ano, vamos ficar bem atento nesse comportamento por parte deles e na pressão que eles fazem nos nossos ativos. Vale lembrar, pessoal, para quem está chegando novo aqui no nosso canal, a gente atua por duas frentes. A gente acompanha o fluxo estrangeiro divulgado pelo próprio site da Bolsa, vem com atraso de 2 dias e o fluxo geral, mas a gente consegue filtrar muito essa informação pelo acompanhamento das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. E isso a gente consegue perceber a pressão de preços que eles fazem para os nossos ativos. Então, a gente vai começar o vídeo de hoje comentando com vocês aqui, pessoal, o ambiente gráfico do Ibovespa, gráfico semanal. Lembram que a gente estava comentando com vocês da meiuca de Fibonacci? A gente chegou a bater na ponta de baixo, a gente chegou a bater na ponta de cima, só que a gente chegou a perder essa ponta de baixo exatamente há 4 semanas atrás. Depois a gente teve um movimento de recuperação do nosso mercado, vocês conseguiram perceber que é apoiado na movimentação do fluxo estrangeiro, só que nessa semana, depois que a gente bateu praticamente nessa região de retorno da linha perdida, a gente formou uma barra vermelha, pessoal. Essa barra vermelha de desvalorização, ou seja, queda para o nosso mercado, e dá uma olhada aqui na movimentação por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Olha o que eles fizeram aqui para o nosso mercado. Ambiente vendedor, pessoal. Principalmente no mercado à vista, quase R$1 bilhão, ou seja, 913 milhões de reais. No mercado futuro ficaram até com ambiente comprador de 149 milhões. E para a moeda americana a gente conseguiu aqui acompanhar o fluxo nos 2 últimos pregões de liquidez já para o contrato F18. A gente vai até comentar com vocês aí para frente do vídeo, e esse ambiente ficou aí vendedor por parte das corretoras estrangeiras, já que na movimentação semanal da moeda americana a gente teve um ambiente de valorização, dólar comercial fechado, cotando aí a R$ 3,25. Aqui embaixo é o que a gente tem de show para a gente poder entregar para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Nessa semana, dá uma olhada, pessoal. Os ativos que eles venderam, 5,57 de queda média dos 15 ativos que eles atuaram numa ponta vendedora. E dos 15 ativos que eles atuaram numa ponta compradora, uma desvalorização média de 1,79. Eles perderam um pouco na ponta compradora, só que eles tiveram aí uma projeção de lucro muito pujante em relação aos ativos que eles atuaram numa ponta vendedora para o nosso mercado. E dá uma olhada, pessoal, quem foi o carro-chefe de vendas nessa semana? As ações preferenciais de Petrobras, 160 milhões, e o ativo com uma queda de 3%. Se você olhar do nosso último vídeo da semana passada, o que eles fizeram com a Petrobras? Eles estavam também atuando numa ponta vendedora. E na semana passada, a Petrobras, a ordinária subiu 0,18 e a preferencial tinha subido 0,5%. E eles estavam com uma ponta vendedora de 60 milhões de reais em ambos os ativos no nosso mercado. A gente chegou até a frisar isso com vocês que acompanham o nosso conteúdo. E na semana anterior a essa, a gente já tinha percebido que eles estavam com ambiente vendedor na companhia, e a companhia tinha tido aí uma queda pela preferencial de mais de 4% no nosso mercado. Ou seja, a gente consegue rastrear, pessoal, esse comportamento que eles fazem nos nossos ativos e as pressões que eles vão emitindo em relação às movimentações compradoras e vendedoras que eles fazem nas nossas companhias. Então, fique ligado sempre nos nossos vídeos. Faça uma sequência para que você acompanhe qual que é a pressão vigente em um determinado ativo que você tem interesse de acompanhar dentro do mercado financeiro. Em relação aos demais ativos da Bolsa, se você olhar no último vídeo, a gente chegou a comentar com vocês também do setor bancário. Eles venderam Itaú, eles venderam Bradesco, eles venderam também as ações de Ambev. Ou seja, pessoal, exatamente as ações que possuem peso no Ibovespa. A única ação que eles tiveram uma ponta compradora na semana passada foi exatamente as ações de Vale. Eles andaram com uma ponta compradora bem expressiva para o nosso mercado, mais de 300 milhões, e o ativo correspondeu com uma alta de mais de 8%. Nessa semana, o ativo terminou com um ambiente de desvalorização, 0,87, e dos 300 milhões de ponta compradora, eles já colocaram aí no bolso 120 milhões de vendas durante essa semana para as ações da companhia no nosso mercado. E é isso que a gente procura passar para vocês, essa expertise que eles fazem em relação aos nossos ativos. Como destaque de ponta vendedora, a gente teve aqui as ações da CPFL, umas ações do setor de energia. A gente está tendo aí muita briga em relação à mudança de controle acionário da companhia, e a gente teve aí exatamente uma desvalorização muito forte, mais de 27%, movimentações do ambiente de controle operacional da companhia no nosso mercado. Na outra ponta, pessoal, a gente teve aí como carro-chefe de compras as ações de Goal, 84 milhões, e as ações corresponderam com uma variação positiva de 2% na semana. E a gente teve como destaque da semana as ações da JBS, pessoal,
3% de variação positiva. Lembrando que também na semana anterior a gente teve um movimento comprador por parte deles na companhia e a companhia teve aí uma semana de valorização no nosso mercado. A gente sabe que JBS está aí envolvida em sérios problemas em relação ao ambiente judiciário. Esses sérios problemas a gente tem que ficar atento em relação a essa movimentação, só que o fluxo por parte aí das corretoras estrangeiras com o ambiente comprador ajudou no ambiente de valorização das ações da companhia no nosso mercado. É o que a gente sempre comenta com vocês que atuam no mercado financeiro. Nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. E mais uma vez, a gente não faz nenhum call de compra, a gente não faz nenhum call de venda, mas a gente deixa vocês assim muito craques para poder observar essas pressões que eles fazem em relação aos nossos ativos. Então, como a gente viu, foi uma semana bem lucrativa e a gente consegue aqui completar com aquele nosso gráfico. A gente teve aí mais de 50 milhões de reais de projeção de lucro por parte deles somente nessa semana. E você que está acompanhando o nosso canal pela primeira vez, dá uma olhada na quantidade de semanas que eles são ganhadores no nosso mercado. Tem semanas que perdem, mas infinitamente ganhadores em relação a essas movimentações que eles fazem nos nossos ativos. Vamos pular para a gente comentar com vocês lá do mercado futuro, diante da movimentação dos contratos futuros do Ibovespa, pessoal. Eles começaram a semana comprando na segunda e na terça-feira. O nosso índice subiu segunda e terça. Quando chegou no pregão de quarta-feira, dá só uma olhada, pessoal. Eles venderam a rodo e a gente teve aí uma queda bem significativa no pregão de quarta-feira nos contratos futuros do Ibovespa. Quando chegou na quinta, o nosso mercado continuou a cair e o que eles fizeram, pessoal? Recompraram praticamente tudo. Exatamente do que eles tinham vendido no pregão de quarta-feira, onde que a gente teve uma queda mais expressiva. Ou seja, eles conseguem trabalhar o preço deles. É claro que eles ainda estão tomando ré em relação à evolução dos preços para esse contrato. Lembrando que esse contrato vai vencer agora no próximo dia 13. Então, vamos ficar bem atento nessa movimentação. Já no pregão de sexta-feira, o que a gente teve? A gente teve uma alta para o nosso mercado e eles andaram aí com uma ponta vendedora justamente trabalhando esse preço que a gente está comentando com vocês nos contratos futuros do Ibovespa. Para o dólar, pessoal, dando uma olhadinha aqui no contrato se encerrou, no contrato Z, eles tiveram uma ponta vendedora assim, gigantesca, praticamente durante todo o contrato. Ou seja, bem coerente em relação à movimentação da moeda americana. Quando chegou aí bem próximo do final, como é que eles fizeram? Eles começaram a recomprar, pessoal, as posições vendedoras exatamente que eles estavam. Eles começaram a diminuir essas posições vendedoras que chegaram a ficar com praticamente 50 milhões. E terminaram com 34 e a moeda americana teve aí um repique exatamente nessa ponta final do contrato para o nosso mercado. Se a gente pegar o contrato novo, o F18, o que eles fizeram, pessoal? No pregão de quinta-feira, atuaram com uma ponta compradora, a moeda americana aí com um ambiente de valorização. Quando chegou no ambiente na sexta-feira, o que eles fizeram? Venda Futebol Clube e a moeda americana teve aí uma sexta-feira de desvalorização para o nosso mercado. Então, isso a gente consegue capturar exatamente nessa intenção que eles fazem em relação a esses ativos do mercado à vista e também do mercado futuro. E como não poderia deixar de faltar a gente comentar com vocês aqui no nosso canal, pessoal, vamos dar uma olhadinha naquela movimentação do gráfico do investidor estrangeiro, evolução diária, exatamente na metade do mês de julho, no finalzinho praticamente, do dia 21 de junho. Exatamente quando a gente comentou com vocês já há algumas semanas que eles fizeram uma ponta compradora muito pujante no nosso mercado. Praticamente aí 11 bilhões e 300. E depois a gente começaram a fazer uma ponta vendedora, o nosso mercado também teve uma ponta de desvalorização. Depois o nosso mercado, pessoal, se recuperou no final aí do mês de setembro e início de outubro. Só que se a gente perceber em relação ao fluxo deles, eles nem se mexeram praticamente. Ficaram bem lateralizados. E depois começaram a fazer o que, pessoal? Venda Futebol Clube. Com muita força. E nosso mercado teve o quê? Um ambiente de desvalorização. E o interessante que a gente gostaria de mencionar para vocês, exatamente nessa semana que a gente teve a recuperação do nosso mercado, calçado muito pela movimentação por parte deles no mercado futuro, já no à vista, dá uma olhada, pessoal, eles quase não tiveram um ambiente comprador mais pujante que eles tiveram nessa ponta vendedora quando a gente fez essa perna de baixa. E isso é bem interessante a gente ficar atento, porque exatamente quando a gente teve aí, principalmente no pregão de quarta-feira, uma queda expressiva, eles tiveram uma ponta vendedora aqui também expressiva no nosso mercado, chegando a tocar novamente naquela região de 6 bilhões de reais de ponta vendedora em relação a esse acúmulo que a gente está capturando com vocês aqui desde o final do mês de junho aqui no nosso mercado. Ou seja, eles estão realmente colocando lucro no bolso e pelo fato deles colocarem lucro no bolso, eles vão realmente fazer uma pressão de queda em relação aos nossos ativos. Vamos ficar muito ligados em relação a isso, já que
essa movimentação exatamente refere-se ao pregão até o dia 29 de novembro. Lembrando que a gente falta ainda no dia 30, que foi o encerramento do mês, e também a movimentação do pregão de sexta-feira, já que a própria Bolsa divulga essas informações com 2 dias úteis de atraso para o nosso mercado. Vamos passar aqui agora também para um outro gráfico que a gente costuma comentar com vocês que acompanham o nosso conteúdo, exatamente esse gráfico aqui, pessoal, que soma o conteúdo do contrato em relação aos contratos futuros do Ibovespa mais o saldo do mercado à vista. E dá uma olhada nessa semana, ambiente vendedor, ajudando a calçar essa movimentação de queda. A gente já tinha comentado com vocês no último vídeo que a gente estava tendo 2 semanas de recuperação e essas 2 semanas de recuperação também foi calçado pelo fluxo das corretoras estrangeiras somando o mercado à vista e futuro. Exatamente nessa semana, ambiente vendedor, a gente retomou essa movimentação. E olha que interessante, pessoal, se a gente desmembrar os mercados, dá uma olhada na movimentação por parte deles no mercado à vista, ou seja, essa barrinha aqui verde mais clara. Foi uma barrinha verde mais clara bem expressiva. A gente não tinha essa barrinha verde mais clara exatamente desde a semana iniciada no dia 20 de outubro. E vamos ficar bem atento, pessoal, porque essa semana daqui, se a gente for olhar lá o ambiente gráfico, o que a gente estava tendo nessa semana, pessoal, do dia 20 de outubro? Exatamente essa região aqui de topo. Eles estavam fazendo o quê? Vendendo o nosso mercado à vista a rodo. Enquanto a gente estava aqui começando um processo de correção do nosso mercado, ou seja, as corretoras estrangeiras já estavam o quê? Largando os nossos ativos no mercado à vista para realmente oferir uma projeção de lucro das compras iniciadas exatamente do final de junho para o nosso mercado à vista do fluxo oficial. Eles já estavam exatamente nessa semana que estavam aqui no dia 20 de outubro já largando. E vocês estão percebendo exatamente essa outra movimentação nessa semana que passou no nosso mercado. Vamos ficar muito atentos em relação a esse comportamento que eles estão tendo aí em relação ao nosso mercado à vista e nosso mercado futuro para o fluxo das corretoras estrangeiras. Bom, comentando aqui para finalizar o vídeo, pessoal, como a gente terminou aí o mês de novembro na quinta-feira, a gente vai só comentar aqui, a gente teve aí uma queda mensal para o Ibovespa de 3,15, a gente interrompeu, na verdade, o quê? 5 meses consecutivos de alta. Lembrando que no vídeo mensal de outubro, a gente chegou a comentar com vocês que a gente estava tendo aí um ambiente de venda pelo mercado em relação ao fluxo estrangeiro e também a gente chegou até a comentar o ambiente do candle que a gente estava deixando aí um candle com pavio superior no ambiente mensal que denotava o quê? Denotava venda. E a gente conseguiu verificar nesse comportamento, casando o movimento do gráfico também com a movimentação do fluxo por parte deles no nosso mercado. Bolsas americanas seguiram com o ambiente de valorização, europeias caíram todas e lá no ambiente asiático a gente fechou aí praticamente misto para as bolsas chinesas e no caso aqui a bolsa japonesa com ambiente de valorização. Lembrando que se a gente verificar aqui os ativos em relação ao mês de novembro, pessoal, a gente colocou aqui exatamente para vocês os últimos 3 meses para que vocês possam identificar possíveis oportunidades de compra ou de venda em relação à variação dos nossos ativos. A gente marcou aqui para vocês exatamente os ativos que estão subindo há 3 meses. A gente tem aqui Raia Drogasil, a gente tem aqui as ações da Rumo, a gente tem aqui também as ações da Eco Rodovias. E os ativos que têm 3 meses consecutivos de desvalorização, a gente também marca para vocês aqui. Então a gente teve aqui as ações da Embraer, Goal, a gente teve também Energias Brasil e a gente também teve aqui as ações da Copel e da CEMIG. Lembrando que, dá uma olhada pessoal, a gente já pintou aqui em azul para vocês os ativos de peso. E vocês conseguem perceber, somente Vale deu aí uma movimentação de alta para o nosso mercado no mês de novembro, com uma alta acumulada de 9,47, vindo exatamente de um ambiente de estabilidade no mês de outubro e de uma queda expressiva no mês de setembro no nosso mercado. Então, você que é novo no nosso conteúdo, verifique os vídeos anteriores para que vocês consigam perceber quando eles fazem pressão de venda, quando eles fazem pressão de compra. Isso vai ser muito útil para vocês perceberem exatamente essa toada que eles fazem nos nossos ativos. E se a gente for terminar o vídeo de hoje, no caso aqui, as ações de Ambev, o quê? Queda de 1,63. As ações do Banco Itaú, queda de quanto? 1,81. As ações de Bradesco caindo mais de 5%. Petrobras caindo 8%, tanto a ordinária quanto a preferencial. E Banco do Brasil caindo 12% no mês de novembro. Então, por isso que a gente teve aí, pessoal, um ambiente de correção para o nosso mercado, justamente porque os nossos ativos de maior peso teve também um ambiente corretivo em relação
ao comportamento de preço no nosso mercado. Então, pessoal, mais uma vez, eu agradeço demais a vocês o carinho e o apoio que vocês têm dado para o nosso conteúdo. Se você gostar, novamente a gente comenta. Deixa aí o seu like. Se você quiser também, você pode se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para que você seja avisado a cada conteúdo novo que a gente deixar disponível no canal do YouTube. Eu desejo a vocês uma excelente semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!